Olá, queridos! Bem-vindo ao canal Macetando Português. Hoje vamos entender melhor como funcionam os mecanismos da corrente de ar para produzirem os sons, ok? Então, bora macetar? Como a gente viu lá no vídeo vogal versus consoante, todo som, para ser realizado, ele precisa da corrente de ar, certo? E aí vimos que o ponto de partida são os pulmões e o ponto de chegada a atmosfera. Isso significa que o ar ele sai dos pulmões. E aqui você tem um GIF mostrando isso. Para o ar sair, primeiro ele tem que entrar, né? Ele entra primeiro e ele entra pelo processo de inspiração, certo? Você inspira o ar e depois o ar sai dos pulmões. E na inspiração, os pulmões se expandem, como vocês podem ver aí nesse GIF, mas eles se expandem até um certo limite, né? Porque senão explodiriam. E aí, quando os pulmões se expandem o suficiente, as paredes dos pulmões e os músculos do diafragma empurram o ar para justamente o ar o quê? Sair. E aí, quando a gente vai falar, o ar sai. E aí a gente pode falar que essa corrente que é expirada, ela também pode ser chamada de corrente de ar egressiva. Então você não pode se esquecer, ó, E de expirada, E egressiva. E lembra a expiração. Portanto, tem a ver com o ar egressivo, o ar que sai, que por sua vez é o oposto da corrente de ar inspirada, que nós também podemos chamar de corrente de ar ingressiva. Esse in já dá indício que é algo que entra, né? Ou seja, o ar ingressa nos pulmões. E aí nós percebemos que para todos os sons que falamos na língua portuguesa, tanto os sons vocálicos quanto os sons consonantais, ambos são de corrente de ar egressiva. Você não tem em nenhum som que falamos na língua a corrente de ar entrando, só saindo. Mas, Desirê, isso não é o óbvio? Aí que está. Existem sons que nós produzimos, não são necessariamente os sons que falamos, mas os sons que expressamos, que usamos para nos comunicar dentro de uma linguagem, dentro da nossa linguagem, que justamente você vê o oposto. Em vez da corrente de ar sair, ela entra. Quer ver um exemplo? Exclamação. Quando você fica surpreso, eu acabei de engolir o ar. A corrente de ar, ela é inspirada, ou seja, a corrente de ar ingressiva, porque o ar entra em vez de sair. Isso ocorre quando você se surpreende com alguma coisa, quando você produz sons de surpresa. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Entendeu? Então, justamente por isso que você engole o ar em vez de soltar o ar. E por falar em entrar e ingressar, já entrou no meu canal? Já se inscreveu no meu canal? Se não, se inscreva, ativa o sininho aí para receber as notificações. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, @macetandoportuguês, beleza? Mas não para por aí. Existem outros mecanismos que a gente engole o ar em vez de expirar o ar. Quer ver um exemplo? Sabe esse som? Você está engolindo o ar para produzir esse som. Esse tipo de som é um som estalado, percebe? Que a gente também usa para chamar o cachorro. Então, esse som estalado tem a ver com a língua, porque o dorso da língua, lembra daquela parte? O dorso da língua toca no véu palatino e o ápice da língua vai tocar em uma outra região ao mesmo tempo. Olha que interessante. E aí, quando o ar entrar, vai ficar entre essas duas regiões. E é por isso que você tem esse som estalado. E aí, esse som estalado é chamado, em relação à corrente de ar, que o ar é ingressivo velárico, porque o ar entra e o dorso da língua toca no véu palatino. O beijo, por exemplo, também é um tipo de exemplo de som cuja corrente de ar entra em vez de sair. E aí esses sons que produzem estalos são chamados de cliques. É o caso do beijo também. E outros sons também que causam esses estalos que a gente chama de cliques, que na nossa língua não são nenhum sons que falamos. Porém, existem países, como alguns países da África, em que os sons que são produzidos para falar, alguns deles são justamente de corrente de ar ingressiva. E se você quiser saber mais sobre os cliques,
Se você ficou curioso para saber como é que são esses sons aí articulados nos países da África, em alguns deles, eu vou deixar o link de um vídeo muito legal de um grande estudioso dessa área, tá? Ele explica de forma bem didática como que funcionam esses sons cuja corrente de ar entra em vez de sair, ok? É do canal do Peter Kell, muito legal o canal dele, vale a pena assistir esse vídeo. Eu vou deixar em algum lugar aqui para você clicar, beleza? Mas Desirê, qual é a necessidade de tudo isso? Será que tem concurso que cobra esse tipo de informação? Será? Mas é claro que sim! Olha só essa questão que caiu em 2017, Prefeitura de Itatiaiuçu, nossa, Minas Gerais, para professor de língua portuguesa. Os sons produzidos pelos seres humanos podem ser descritos levando-se em conta o mecanismo da corrente de ar usada para produzi-los. Verdade, né? Pode-se afirmar corretamente acerca dos sons consonantais, então veja. Ele começa dizendo dos sons que produzimos, mas agora o enunciado diz: pode-se afirmar corretamente acerca dos sons consonantais, que são os sons que falamos, né? Então, pode-se afirmar corretamente acerca dos sons consonantais do português, que eles são produzidos, letra A, em corrente de ar egressiva, em que o ar se dirige para fora dos pulmões e é expelido por meio da pressão exercida pelos músculos do diafragma. Corretíssimo, né? Nós vimos que tanto os sons consonantais quanto os vocálicos, a corrente de ar sai dos pulmões, por isso que a letra A está correta. Vamos ver as outras alternativas e por que elas estão erradas? Olha o que diz a letra B. Com a corrente de ar ingressiva. Não. Ingressiva ingressa, né? Entra. E os sons consonantais não são assim. Em que o ar se dirige para dentro dos pulmões como se engolisse o ar. A gente produz sons assim, só que não são os consonantais, né? Os sons de corrente de ar ingressiva são os de exclamação, os cliques, por isso que essa questão está errada, porque ela não satisfaz o que o enunciado pede, ok? Letra C. Em corrente de ar velárico, aquilo que tem a ver com o véu palatino, especialmente em exclamações de deboche e negação. Realmente, corrente de ar velárico tem a ver com exclamações de deboche e negação. Isso aqui, corrente de ar ingressivo velárico. Porém, isso não tem nada a ver com os sons consonantais. Por isso que a letra C também está errada. Letra D. Com a corrente de ar ingressiva, como em exclamações de surpresa. Realmente, para exclamações de surpresa, a corrente de ar é ingressiva. E os sons consonantais? O que tem a ver com isso? Entendeu? Por isso que o gabarito é a letra A. Então é isso, queridos. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like e eu te espero no próximo vídeo, hein? Até mais!